Olá, bom dia. Então, estou aqui mais uma vez, para a próxima aula, dar continuidade aí ao assunto substantivo e seus determinantes. Espero que todos estejam bem. E é isso, vamos começar. Então, continuando o conteúdo visto na aula passada, da questão dos substantivos, dos subgrupos, Então, vimos que ele é dividido em subgrupos, substantivos próprios e comuns, substantivos derivados e primitivos, simples e compostos, concretos e primitivos, e vimos exemplos, de tudo isso. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre flexões do substantivo. Os substantivos podem sofrer flexões de gênero e número. A flexão consiste na alteração de uma palavra com a inclusão de desinências. De maneira geral, desinência A para obter a forma feminina e a desinência S para obter a forma plural. Vamos lá. Artigo. Então, o artigo, ele é um determinante do substantivo. Ou seja, o que são determinantes do substantivo? São aquelas palavras que vão acompanhar o substantivo, formando aí uma unidade. Então, o artigo, ele é um determinante que acompanha o substantivo. É uma classe formada com o menor número de palavras, O e um, e suas flexões de gênero e número, os, as e uns e umas. Artigo é a palavra que antecede o substantivo para determiná-lo de maneira geral, indefinido, ou de maneira particular, definido. Então, quando eu digo o menino caiu, eu sei de qual menino eu estou falando. Eu estou falando de uma maneira particular, de uma coisa definida. Diferente de dizer um menino caiu. Então você pode dizer, mas você sabe quem é o menino, mas as pessoas geralmente não vão saber. Quando eu digo um menino, pode ser um menino qualquer. Eu não estou especificando que eu sei qual é o menino. Flexões do substantivo ainda, os artigos são classificados da seguinte forma: definidos e indefinidos. Os artigos definidos, eles determinam o substantivo de maneira particular. E são eles o, os, a, as. Já os indefinidos, eles determinam o substantivo de maneira geral, mais abrangente. São eles um, uns, uma e umas, certo? Acredito que seja a classe mais simples de usar. Mas é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, em alguns momentos, os alunos podem ver a seguinte frase: ele não a ajudou. E colocar esse a do a ajudou como se fosse um artigo, quando na verdade esse a é um pronome. Então, como eu sempre venho batendo na tecla, é importante sempre na língua portuguesa ver também a questão do sentido, ou seja, da semântica. É preciso ver em que contexto está inserido e por que é um pronome e por que é um artigo. Porque às vezes pode se confundir. Então não basta só ver a letra A ou ver a letra O e dizer, nesse caso ele é um artigo. Então é preciso conhecer, é preciso interpretar, certo? Usos dos artigos. O emprego dos artigos definidos e indefinidos pode gerar algumas dúvidas. Como, por exemplo, após a palavra toda e todo, o que é que acontece? O artigo definido é usado após todo e toda no singular, quando se determina o substantivo em sua totalidade. Se ocorre, porém, a ideia da singularidade, o artigo não deverá aparecer. Vamos lá, exemplo,
todo o estádio aplaudiu. Ou seja, ele está falando aí do substantivo estádio em sua totalidade. Ou seja, o estado todo, o estádio inteiro. Já no segundo caso, ó, todo estádio deve ser seguro. Ou seja, ele aí está falando de uma ideia de singularidade, cada um, qualquer um. Ele não está falando apenas de um de forma inteira, de forma total. Então, nesse caso, não é necessário o uso do artigo. É como se eu dissesse, toda sala de aula é barulhenta. E toda a sala de aula é barulhenta. Então, quando eu digo toda a sala de aula, é em sua singularidade, cada uma, né? Qualquer uma. Quando eu digo toda a sala de aula, eu estou falando apenas de uma sala em sua totalidade, ou seja, de uma sala de forma inteira. Vamos lá. Após a palavra todos e todas, após a palavra todos e todas, a presença do artigo se faz obrigatória sempre que ocorre substantivo. Sem o substantivo, não há o artigo. Então, é importante, todos os alunos vieram. Então, é importante que haja a presença do substantivo. Caso não exista o substantivo, a gente não vai usar o artigo. Então, todos vieram. Eu jamais vou dizer todos os vieram. Mas isso é tranquilo porque ficaria até estranho. Eu acredito que ninguém usaria dessa forma. Pelo menos não alguém brasileiro, né? Talvez um estrangeiro, né, queira usar, tente usar. Mas nós brasileiros, para a gente ficaria estranho. Após a palavra ambos, também se verifica o uso do artigo sempre que os numerais ambos e ambas antecedem substantivos. Sem o substantivo, não há o artigo. Então, a mesma coisa de todos e todas, certo? Então, se houver substantivo, há a presença de artigo. Se não houver substantivo, não há presença de artigo. Então, ambas as alunas entraram. Ambas entraram. Nos seguintes casos, os substantivos não admitem o uso do artigo, ou seja, casos em que ele não admite de forma alguma. Nomes de cidades. Exemplo, visitarei Brasília. A gente não diz visitarei a Brasília, a não ser que, se a palavra cidade estiver caracterizada por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. Visitarei a Brasília dos políticos. A gente só diz a Brasília por causa, da caracterização, né? Então, se ela vem caracterizada, aí nesse caso, a Brasília. Mas se fosse só Brasília, eu digo visitarei Brasília e não a Brasília. Segundo caso, nomes de pessoas famosas. Elvis cantou neste palco. Eu não digo o Elvis. Se o nome da pessoa famosa estiver caracterizado por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. O maravilhoso Elvis cantou neste palco. Terceiro caso, a palavra casa. Casa significando residência. Exemplo, retornei para casa. Eu não digo retornei para a casa, pois eu não estou especificando. Se a palavra casa estiver caracterizada por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. Exemplo, retornei para a casa dos meus sonhos. Ou seja, eu caracterizei a palavra casa. Agora eu dei uma característica. Então, por isso, a gente vai usar o artigo a.
Quarto caso, na palavra terra, com a palavra terra, significando oposição a bordo, né? Então, ó, quando for terra firme, contrário de a bordo, exemplo, Maria não gosta de ficar em terra, prefere o mar, certo? E entre cujo e um substantivo. Gente, ó, esse caso aqui, o quinto caso, é um caso bem comum de os alunos, né, e outras pessoas colocarem o artigo diante da palavra cujo, né, quando tem um substantivo. Ó, o menino cujo pai estava viajando esteve aqui. Geralmente as pessoas, né, e alguns alunos costumam dizer o menino cujo o pai, né? Então esse não existe porque o ele já está aqui, ó. Então nesse caso, cujo pai, cuja mãe e não cuja a mãe, cujo o pai, isso não existe. Numeral. Então, nós temos aí, ó, artigos, que é uma classe, né, de determinantes do substantivo. A menina, o carro, em que ele vem determinando o substantivo. E nesse caso agora vamos ver, ó, outra classe gramatical que também atua como determinante do substantivo. Ou seja, são aquelas classes que vão acompanhar o substantivo. Ó. O numeral é a palavra que indica uma quantidade exata de seres, que pode ser inteira, né, ou não, como já sabemos, aí a matemática ela vai explicar, né, a gente vai ver questão de fração e outras coisas, ou a posição, a ordem que eles ocupam numa relação, ok? Os numerais eles podem ser cardinais, exemplo, 1, 2, 10, 1000. Ordinais, primeiro, segundo, décimo. Fracionários, metade, meio, terço. E multiplicativos, dobro, triplo, dezena. Como é que eles são classificados? Ó, os numerais cardinais, eles indicam a quantidade inteira dos substantivos. 1, 2, 3. Os numerais multiplicativos, eles indicam a quantidade dos substantivos como múltiplos da unidade. Dobro, triplo, quádruplo. Os fracionários, eles indicam a quantidade dos substantivos como divisões da unidade. Exemplo, meio, metade, terço, 2 terços. E os numerais ordinais, como o próprio nome já diz, ele vai indicar o quê? A ordem dos seres numa série. Primeiro, segundo, quarto, décimo, certo? Então é isso, gente. Por hoje é só, né? Peço que vocês assistam a primeira aula, assistam a essa segunda aula e se tiverem dúvidas, guardem, anotem as dúvidas, todas as dúvidas para as nossas aulas de monitoria, porque lá vocês vão poder, né, sanar todas as dúvidas. Espero que tenham entendido. E não esqueçam de anotar, isso é importante, pois senão caso vocês não anotem, quando chega na hora da monitoria, vocês esquecem quais eram as dúvidas. Abraço e até a próxima.